Hoje, dia 3 de setembro, trago mais uma análise do índice. Caso essas análises agreguem algum conteúdo, já deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Dessa forma, você colabora com o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, o nosso Ibovespa tentou fazer um rompimento hoje. Tivemos um dia de alta volatilidade, mas esse rompimento falhou, né? Então subimos acima da região de consolidação. Então, aproximando aqui o gráfico, ó. Desse último movimento que o índice fez, desses últimos pregões, colocarmos um Fibonacci aqui dentro, aqui até aqui, paramos exatamente na região de 111,8. Já eu mostro isso também lá no gráfico do índice futuro. Tá? Então ele tentou fazer um rompimento para fugir dessa região de consolidação e não conseguiu. Se caso ele conseguisse fazer esse rompimento, o cenário ia ser outro. Íamos ter a visita novamente nesse topo aqui do índice, tá? Mas não aconteceu. Então temos ainda uma espécie de bandeira complexa acumulando aqui nessa região. Como o índice ele dessa última puxada de alta aqui, ó, ele fez uma retração apenas de 23, né, no 76, que corresponde ao 23,6. Eu acredito que ele está fazendo uma retração mais por tempo do que por movimento, né? Como assim? Então, dentro dessa acumulação aqui, os traders que participaram, pegaram essa alta aqui, estão realizando seus lucros. Então, para ter uma noção, né, do tempo que pode levar, tem essa ferramenta de tempo de Fibonacci. Então, a partir daqui, ó, da alta, você puxando até o momento que inicia a consolidação, temos 100% do tempo daqui até aqui. E daqui até aqui, ó, onde ele tentou fazer o rompimento, é os 50% desse tempo aqui. Então, por isso que o índice ele tentou fazer esse rompimento. Então, isso daqui pode levar mais tempo, talvez 61,8 desse movimento. Então, daqui até aqui a gente tem esse tempo, e isso daqui corresponde a 50% desse retângulo que eu tracei em proporção de tempo, beleza? Olha que interessante, se eu puxar um Fibonacci de tempo nessa alta aqui do preço, ó, desse fundo aqui, foi a barra de sinal que começou a subir até aqui, esse candle aqui que começou esse momento de retração, quando o preço chegou na região aqui de 618, ele engrenou na alta, né? E aí, curioso que ele parou também nessa região aqui. Então aqui temos 61,8 de consolidação do tempo. E até essa alta aqui durou mais 100% do tempo. Então o mesmo tempo que ele levou para chegar aqui, ele levou também para chegar aqui, ó. É bem interessante essa ferramenta, tá? E aí depois ele mudou de comportamento. Agora partindo lá para o gráfico intraday. Pessoal, um dia de alta volatilidade hoje, né? Desde a abertura o índice ele já estava muito volátil, subiu 1.700 pontos e lá de cima ele desabou 3.500 pontos. Fazia muito tempo que ele não entregava uma volatilidade tão expressiva. Bom, a gente tem na parte da manhã, o índice ele tentou fazer esse rompimento, falando aqui do movimento macro da consolidação. Ele tentou fazer um rompimento, mas parou na região de 111,8. Quando o preço faz fechamento aqui dentro, já liga um alerta que pode ter sido um rompimento falso, porque ele está fechando abaixo da região de resistência. Lá pela ótica dos 5 minutos, tivemos boas entradas aqui, porém no gráfico de 5, como o preço ele estava muito volátil, foi muito difícil de participar. Então o ideal aí era um gráfico de 2 minutos para antecipar essas entradas na linha de tendência. Não é novidade para ninguém, quando o preço ele toca na linha de tendência, vamos executar esse movimento aqui, ó. Então ele executou uma vez, executou uma segunda vez, os americanos entraram, jogaram o preço para baixo e depois explodiram com o movimento para cima. Então essa região do índice era uma região de acumulação, então o alvo do preço pode ser baseado nessa força que foi acumulada aqui dentro. Então quando o preço ele começa a subir sem olhar para trás, temos que tomar cuidado que temos a região de fechamento do dia anterior, que poderia ser uma resistência para o preço, porém o preço foi embora sem olhar para trás. Ó. Como ele tenta fazer mais um rompimento de mais um retângulo e muda de comportamento e retorna aqui dentro, você pode colocar um Fibonacci aqui
nesses 3 retângulos juntos para saber a região que o preço parou. Olha só, então foi no 111,8. E aí ele vem completar, como ele voltou para dentro do retângulo, ele vem completar novamente. Muito difícil de você pegar esse movimento, né? Como ele veio daqui sem olhar para trás lá em cima, o natural seria ele parar numa região como suporte, que foi resistência, e sentir o movimento, né, com pouco volume financeiro. E isso não aconteceu para voltar a subir. Pelo contrário, ele fez fechamento aqui embaixo. Então, caso você pegou uma venda, né, com uma expectativa pequena, né, uma venda de retração de pullback, para trazer até a região de teste, o preço não parou mais de cair. Então, o que você poderia ter feito? Ir carregando o seu stop conforme o preço ia fazendo os topinhos, né? E aqui ele despencou, ó, e trazendo o seu stop. Aí aqui na linha de tendência, o teu stop teria que estar aqui em cima da média de 200 períodos e acima da linha de tendência. E o preço entregou ótimos movimentos para quem vendeu uma venda aqui de risco, né? Mas com stop bem barato aqui em cima. Mas não teria como prever essa queda do preço, a não ser que você estava de olho aqui no gráfico macro e duvidou desse rompimento que o índice estava fazendo, porque se trata de uma ampla consolidação. Vou apagar esses fibos aqui. Olha que interessante, né, que o preço ele fez esse movimento aqui de alta a partir desse fundo e aqui a partir desses fundos aqui ele executou o mesmo movimento praticamente. Então isso daqui foi um ABC para continuar caindo. Em ondas de Elliott, fica muito complexo você tentar identificar o movimento dentro dessa consolidação. Tem algumas contagens que eu mando lá para o pessoal do Telegram, mas são probabilidades, beleza? Porque a gente está dentro de região de consolidação, uma combinação triplo 3. Agora aqui ó, existiu um ciclo, né, de impulso, em que a gente executou uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. Ó. Teve até divergência no IFR, então do topo dessa onda 3 para o topo dessa onda 5. Mas eu interpreto mais como um ABC, visto que a gente está dentro de uma consolidação. Dentro da consolidação, eu enxergo que a gente executou um ciclo até aqui, ABC num flat, aqui uma onda X, um A, um B e um C, e um ending diagonal, dentro de uma onda C, e aqui talvez estamos dentro de um triângulo. Esse triângulo ele pode ter 9 ondas, tá? Em que a onda E completa, faz também um triângulo dentro de outro triângulo. Então isso pode acontecer. Caso estiver correta essa contagem, aí é para o índice perder esse fundo aqui e buscar aí patamares de 97 mil pontos, 97.600 mais ou menos, tá? Nessa proporção também desse triângulo aqui, paramos por enquanto em 618. Se ele vier a completar o 100%, temos o 99 aí como suporte aqui atrás ainda. Beleza? Então essa é a análise que eu quero deixar com vocês. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários.